Na sequência do vídeo de configuração de acesso remoto do teu Home Assistant, houve alguns utilizadores que tiveram problemas com os acessos locais. Isto porque o router que tem não permite NAT Loopback, como é exemplo o atual router da NOS. Hoje vamos ver o que é isto do NAT Loopback e como podes dar a volta a este problema para que consigas o tão desejado endereço único, o endereço do DAC DNS, para aceder tanto dentro como fora da tua casa. E se estás com problemas ou se és simplesmente curioso e queres aprender algo novo hoje, fica até ao final do vídeo onde te espera uma dica extra de Home Assistant. Ok, vamos primeiro perceber o que é o NAT e criar algum contexto, que eu acho que é importante, não é só resolver o problema, tens aqui a oportunidade de aprender algo novo. O NAT é um serviço que traduz IPs. Quando foi criado o IPv4, o sistema de endereçamento que é utilizado na comunicação entre os dispositivos, os engenheiros da altura não conseguiram adivinhar o crescimento que a internet ia ter e acharam que um sistema que garantia 4 bilhões de endereços diferentes seria suficiente e não se esgotaria. Estavam enganados. Com o crescimento da internet, os IPs foram sendo esgotados e percebeu-se que 4 bilhões não iam chegar. Então nasceu o NAT. O NAT permite dividir os IPs em duas categorias, públicos e privados. Os públicos são registados publicamente na internet e têm que ser únicos. Para navegares na internet tens que ter um IP público. Os privados vivem apenas nas redes internas de cada utilizador e por isso podem ser repetidos em cada casa. Como depois temos o NAT que garante a tradução de IPs privados e IPs públicos e vice-versa, não precisas ter um IP único e público para cada dispositivo que tenhas em casa, o que esgotaria os tais 4 bilhões de combinações possíveis do IPv4. Ok, e agora que tiramos isto do caminho, vamos ver o que configuramos para o Home Assistant com o DAC DNS. Isto vale para qualquer serviço que tenhas a correr na tua rede local e que queiras aceder a partir da internet. Nós dissemos ao teu router que tudo o que ele recebesse no IP público, num porto específico, para o Home Assistant o 8123, para tráfego certificado HTTPS o 443, para tráfego não certificado HTTP o 80, enfim, escolhes o porto e dizes tudo o que recebes no IP público nestes portos, traduz para o IP privado ou local do equipamento que está a correr o serviço, neste caso o teu servidor de Home Assistant. Em cima disto, e para tu não teres que decorar o IP público, que ainda por cima pode mudar de tempos a tempos, registamos um endereço, qualquer coisa duckdns.org, e depois utilizamos outro serviço de redes que se chama DNS. O DNS permite precisamente fazer esta tradução entre endereços e IPs. Portanto, já aprendemos NAT e DNS. NAT traduz IPs privados em públicos e vice-versa. DNS traduz endereços em IPs e vice-versa. E todos os acessos que faças para qualquer coisa duckdns.org utilizam primeiro o DNS para traduzir para um IP público e depois o NAT no teu router para traduzir do IP público para um IP privado, que é o teu servidor Home Assistant. E NAT Loopback utiliza exatamente esta lógica, mas o pedido de acesso vem não do exterior da tua rede, mas de outro dispositivo dentro da tua rede local. Vamos então supor que com o teu telemóvel registado no Wi-Fi da tua casa, fazes um pedido ao endereço qualquer coisa duckdns.org. O teu router vai receber este pedido e vai utilizar o serviço de DNS para traduzir este endereço no IP. E o que vai receber é o IP público dele próprio. Por isso é que se chama loopback ou retorno. O pedido está a ser feito de um IP privado da rede para o IP público da rede para depois ser entregue num outro IP privado da rede. E alguns routers têm isto bloqueado, não permitem este tipo de tráfego. Então, como é que vamos resolver isto? Vamos enganar o teu router. Mas antes de irmos já para a configuração, convém garantir que tu estás realmente a ter um problema com um NAT Loopback no teu router e não é outra coisa qualquer. Então abres uma janela CMD no Windows, carregas na tecla do Windows, escreves CMD, Enter, vai-te abrir uma janela destas e o primeiro teste que tens de fazer é um ping ao endereço da DNS que tu criaste. No meu caso é o jpombo duckdns. Podes ver aqui que o ping está a ser respondido e portanto eu sei que eu não tenho problema nenhum com o NAT Loopback no meu router da Vodafone. Mas, provavelmente, se tu estás a ter dificuldades em logar a partir da rede interna, então este ping vai falhar. Outro teste que podes já fazer é um nslookup, tens aqui o comando e depois o endereço que criaste o DuckDNS. Isto vai-te dizer
que IP é que está a ser traduzido pelo teu DNS server, que é o default, porque nós não especificamos aqui à frente, por isso ele vai mandar para o default, que é o do teu router. E podes ver em baixo aqui qual é que é o IP em que este DNS está a ser traduzido. Muito provavelmente é o IP público da tua rede. Se tens estes dois indicadores, o ping está a falhar para o teu duck DNS a partir de um PC da tua rede local e o IP que é traduzido pelo teu DNS server é o teu IP público, então, meu amigo, estás no caminho certo para resolver este problema. Vamos ao Home Assistant e vamos instalar um add-on que se chama DNS Mask. Isto dá capacidade ao teu Home Assistant para fazer a tradução dos endereços em IPs. Raio do mosquito. 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 Raios. Mosquitos. Não, aqui mosquitos. Fazes install. Esperas um bocadinho e depois temos que ir à configuração, dar o host que queremos que ele traduza. Mas aqui configuration e na parte de hosts eu já tenho aqui preparado para não demorar muito tempo. E removes estas barras retas e adicionas o teu host com o teu duck DNS em frente de hosts e depois o IP, que é o IP do teu servidor de Home Assistant. Ou seja, quando nós trigarmos o DNS server do teu Home Assistant, que agora instalamos com o DNS Mask, e lhe dermos um host, jpombo.duckdns.org, ele vai fazer match nesta entrada e vai devolver o IP não do público do teu router, como o teu DNS default estava a fazer, mas o IP privado já do teu próprio servidor de Home Assistant. E assim, tudo fica dentro da rede local. Save e arrancas o teu DNS Mask. Ok, neste momento já tens o Home Assistant a servir de DNS Server. Antes de irmos alterar agora, ou no PC ou no teu router para todos os dispositivos, o DNS para apontar para aqui em vez de estar a apontar para os defaults, que são provavelmente do teu ISP ou mesmo os do Google, que já os mudaste, vamos só testar para ver que o teu Home Assistant já está a conseguir fazer a conversão do DNS. E agora para testar, corres o nslookup numa linha de comandos para o teu duck DNS, mas à frente dizes qual é o servidor DNS que queres utilizar e pões o IP do teu Home Assistant. Vais ver que, ao contrário de quando não dizes servidor nenhum, ele usa o router e devolve o IP público da tua rede. Quando dizes o Home Assistant, ele vai fazer match naquele recorde que nós adicionámos, ele vai-te devolver o IP privado do próprio Home Assistant. Portanto, os pedidos vão chegar de um IP privado e vão ser entregues num IP privado sem andar o IP público aqui à mistura. Bom, eu vou-te mostrar primeiro no router, o meu é o da Vodafone, como já sabes, portanto eu venho aqui ao painel de administração e vou a configurações, configuração do One. Neste momento eu tenho os DNS do Google. Aquilo que vou fazer é copiar daqui o meu endereço do Home Assistant, vou pôr como servidor primário e vou pôr o que estava primário aqui como secundário. Assim, se o meu Home Assistant estiver em baixo, ele vai usar este. Faço aplicar e pronto, neste momento já posso vir aqui ao nslookup, testar e ver se o meu servidor de DNS passou a ser o do Home Assistant. Para isso, faço o meu nslookup só ao endereço e devo ter o mesmo resultado que estive aqui. Vá lá, o IP que passa a ser reportado agora como tradução deste endereço é o IP interno do meu Home Assistant. Deixou de ser usado o meu IP público. Porquê? Porque eu deixei de utilizar o serviço de DNS do meu router, que fazia a tradução para o IP público, e passei a usar o do Home Assistant que instalei com o DNS Mask, que faz a tradução diretamente para o IP privado do meu dispositivo. Eu sinto que estou a dizer muitas vezes a mesma coisa, mas pronto, é para perceberes bem, ok? Temos a funcionar. Vamos agora ver como é que podes mudar o DNS apenas no computador que estás a fazer o acesso. Para isso vou voltar a repor aqui os IPs que tinha, vou pôr aqui os servidores de DNS que tinha, aplicar, ok? Se eu for fazer outra vez o meu nslookup, vou voltar a ter os IP público aqui a ser devolvido para este endereço. E agora vamos mudar no nosso PC para ver como é mudar apenas num PC. Vens aqui a Control Panel, abres o Control Panel e depois vens a Network and a Internet e vês a Network Sharing, vês aqui que eu estou ligado por Ethernet. Clicas aqui,
vais a propriedades e depois escolhes o IPv4, Internet Protocol Version 4, vens propriedades e cá em baixo podes definir um DNS Server. É isso que vamos fazer, vamos colocar mais uma vez o IP do nosso Home Assistant como primário e depois o 8888 como secundário, que é o DNS Server do Google. Ok? Close, close. E se vieres agora outra vez fazer o teu NS Lookup, vais ver que volta a ser anunciado o IP privado, porque este PC em específico, não toda a rede, se fizeres isto, por exemplo no teu telemóvel, ligado no Wi-Fi, já vais ter o IP público outra vez e não vai funcionar. Mas se todos os acessos são feitos neste, ou se o teu router não permite alterar os DNS servers, então tens que ir equipamento a equipamento na tua rede local, mudar estas configurações de DNS. E agora já deves conseguir usar o endereço do DuckDNS fora e dentro da tua rede. Um endereço único para governar tudo. Game of Thrones. Acrescentar apenas que a evolução do IPv4 já anda aí há uns anos e pretende resolver estes problemas, permitindo que todos os dispositivos tenham um IP público. É o IPv6 que permite 340 undecilhões de IPs. Para teres uma ideia, um decilhão são 1000 decilhões. E um decilhão são 1000 nonilhões. Ok, é o número que está aqui. Será que esta foi a sensação que a malta que implementou o IPv4 teve? Diziam eles, bilhões, nem sei o que isso é, que exagero. E agora que estamos a chegar ao final do vídeo, tempo para a dica extra que te prometi no início. É sobre Home Assistant. Já existe plugins para o teu browser de Home Assistant para que não tenhas que abrir a tua instância sempre que queres alterar alguma coisa. Podes colocar um dashboard Lovelace no plugin do Home Assistant no browser, sempre disponível e sempre à mão, à distância de um clique. Vamos ver como é que se faz. Começas por pesquisar na Web Store do Chrome. Web Store Chrome, no meu caso é o meu browser, no teu podes ir à Web Store do browser que utilizares. E depois aqui pesquisas por Home Assistant. Aqui está ele. Clicas, Add to Chrome, Add Extension, super simples. E depois tens que vir e fazer pin da extensão para ela ficar aqui. Aquilo que tens depois é a opção de configurar o URL do teu dashboard e depois a largura e a altura que ele fica. Vamos lá. Eu tenho aqui já um dashboard. Por exemplo, pode ser o que utilizamos aqui num dos episódios. E podes ver que se eu fizer save imediatamente, passo a ter aqui sempre à distância de um cliquezinho o meu Home Assistant. Posso, por exemplo, estar a navegar no meu Home Assistant, mas não usar esta página, usar aquela. Ok? Para controlar as luzes e ligar logo as luzes. Fica a dica, espero que seja útil. E fica também este vídeo por aqui. Espero que tenha sido útil. Se gostaste do conteúdo, já sabes, esmaga o like e subscreve, ativa o sino para garantir que não perdes o próximo. Até ao próximo. Tchau!